O melhor caminho para realizar uma obra no condomínio é, primeiro, definir o que se vai fazer. Isto porque existem diferentes tipos de obras e para cada uma delas é um procedimento a ser seguido, regras e demandas específicas. O Código Civil diz que as obras necessárias, por exemplo, não precisam de autorização. Estas obras são um exemplo. Elas se destinam à conservação da edificação, são aquelas sem as quais um acidente pode ocorrer e, por isso, podem ser realizadas pelo síndico ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer condômino, independente de autorização, conforme o artigo 1341 do Código Civil. Não importa nem mesmo que ela seja de valor excessivo. No entanto, ela exige que aquele que tomou a iniciativa de realizá-la deve dar ciência à Assembleia, convocada imediatamente com a finalidade de se fazer esta comunicação aos demais condôminos. O artigo 1341 divide as obras em necessárias, úteis e voluptuárias. As necessárias não exigem deliberação da Assembleia, as úteis exigem aprovação da maioria dos condôminos e as voluptuárias quórum para aprovação de 2/3 dos proprietários. A princípio, se o condomínio não dispõe de verba para a realização de uma obra necessária, deve-se convocar uma Assembleia Geral extraordinária para a busca de uma solução. No caso de obras úteis e voluptuárias, a aprovação deverá ocorrer em Assembleia com o quórum de aprovação previsto no Código Civil. Vale lembrar que a decisão da Assembleia é soberana, apenas até colocar em risco a segurança dos próprios moradores e dos transeuntes. Assim, em caso de não aprovação de uma obra, deve-se considerar os riscos. O princípio presente nas leis de que cada um é responsável pelos danos que causar, não apenas por sua ação, mas também por sua imprudência ou negligência, é o mesmo que norteou a criação dos seguros de responsabilidade civil, incluindo o obrigatório para o condomínio, ou ainda o seguro de responsabilidade civil do síndico. Ambos servem para reembolsar as quantias pelos quais vier a ser responsabilizado civilmente. Afinal, um seguro deve prever cobertura para todos os riscos presumíveis. O seguro é uma garantia com a qual o síndico deve contar sempre. Mas por que estamos falando sobre seguro se o tema aqui é obras? Porque o síndico responde civil e criminalmente pelos atos praticados na gestão do condomínio, se por ação ou omissão vier a causar prejuízo aos condôminos ou a terceiros. Porque entre as atribuições do síndico está a de manter o edifício em bom estado de conservação e porque há ainda aqueles que, diante das dificuldades financeiras, optam por deixar de realizar as obras necessárias. Contar com uma comissão de obras ajuda muito, de preferência com moradores que sejam engenheiros ou arquitetos, pois conhecimento técnico é fundamental. A comissão pode acompanhar todo o processo e ainda manter uma vigilância durante a realização das obras, o que é importante para conferir se está tudo sendo feito de acordo com o planejado, corrigindo rapidamente desvios e controlando o uso dos materiais para evitar desperdícios. As obras da fachada, por exemplo, consideradas necessárias, demandam atenção especial. Uma orientação é para que o condomínio exija das empresas contratadas o seguro de responsabilidade civil por riscos de engenharia, adotando medida cautelar pelo prazo da obra contratada e já cotando a obra com esta especificação. Existem normas de proteção para as obras em fachadas e o síndico deve cobrar que elas sejam atendidas. São telas e aparalixo, além de equipamentos individuais de proteção para os empregados, tais como cinto de segurança, bota e capacete. A utilização de telas de segurança fechando todo o perímetro de construção do edifício é importante, mas elas devem estar afixadas de modo que protejam sempre quem passa na rua. Um pedreiro, melhor que seja, não tem competência legal para executar uma obra. Por isso, é fundamental escolher com critério uma empresa ou um engenheiro competente e habilitado para executar tais serviços.
Em caso de fiscalização, a ausência de um engenheiro responsável pode levar o condomínio a ser autuado por exercício ilegal da profissão. Dar publicidade à obra, colocando uma placa indicando o serviço e o nome do engenheiro responsável, é outro cuidado que se deve tomar. O CREA também orienta que, na tomada de preço, o síndico requisite da empresa a certidão de registro de quitação de débitos com a entidade. No caso de profissional autônomo, deve-se pedir a última anuidade paga ao conselho. Antes de a obra começar, é preciso que ela possua uma anotação de responsabilidade técnica, a arte. Para fins de confirmação da anotação, pode-se consultar o site do CREA. Também se deve verificar se a empresa cumpre suas responsabilidades junto aos empregados, ou seja, se cumpre as leis trabalhistas. Muitas empresas não assinam a carteira dos trabalhadores, nem fornecem os equipamentos de segurança obrigatórios. Já se tornaram comuns acidentes causados por martelos ou outros objetos que caiam durante a obra da fachada, alguns deles com consequências graves. É preciso atenção também na hora de fazer a concorrência. Todos devem partir do mesmo critério e materiais, cronogramas e demais itens do planejamento. Regras do condomínio e da municipalidade, como horários para entrega de materiais e retirada de entulhos, devem constar do planejamento dos serviços. Deve-se também ficar com o pé atrás com quem oferece preços abaixo de 50% do menor valor apresentado. Por intermédio do CREA, pode-se saber se as concorrentes são registradas ou se respondem a denúncias de serviços mal executados. Aconselha-se a visitar as empresas buscando conhecer o engenheiro responsável pelas obras, pedindo referências e ouvir clientes já atendidos por elas. Uma avaliação do contrato é necessária a fim de conferir tanto as condições técnicas quanto as formalidades contratuais. É preciso prevenir-se para que o documento não esconda uma armadilha, pois o contrato pode estar de acordo com as normas legais, mas encobrir questões importantes. Uma ação sistemática e planejada é garantia de tranquilidade e economia. De posse de um relatório detalhado com especificações de serviços e materiais a serem empregados e definição do conjunto básico dos procedimentos que orientarão cada fase de execução, o condomínio estará pronto para a realização da obra. O resultado geral de todo esse cuidado é sempre positivo. Uma obra bem feita garante valorização ao imóvel, uma imagem de revitalização que faz com que o investimento aplicado não pareça tão alto assim.